E aí, pessoal? Ó, o tema de hoje, conforme o título, ele é um tema muito simples, tá? Sobre consumo de água. Poxa, mas por que fazer sobre esse tema? Esse é o X da questão. Eu também achei que não precisava. Por quê? Porque sempre quando a gente pergunta para o paciente no consultório, Dona Maria, você está consumindo água? Geralmente vocês respondem sim, estou, ou então não suporto água. São essas duas situações que geralmente acontecem. Porém, eu comecei a perguntar diferente para as pessoas que consumiam água. E como é que eu comecei a perguntar? Para os que falavam que consumiam água, eu perguntava, certo, mas quanto de água você está consumindo? E nessa hora é que as coisas mudavam um pouco. Porque eu percebia que quem achava que consumia água bem, na verdade estava consumindo um pouquinho. Pronto. Aí eu falei, opa, preciso ver sobre isso. Comecei a conversar com vocês de outra forma, né? Então agora, além de perguntar se está consumindo ou não, eu geralmente pergunto da quantidade, certo? E é nesse momento em que eu vejo que vocês muitas vezes não têm uma ideia em relação à quantidade. Beleza. E de que forma a gente vai fazer isso? Pessoal, ó, pega uma caneta ou então o celular mesmo, rapidinho. A gente vai fazer um cálculo. É um cálculo super geralzão, certo? É um cálculo de pega o seu peso e multiplica por 30, tá? Então, vamos dizer que você tenha 70 quilos vezes 30, daria 2.100 ml, ou seja, 2,1 litro, 2 litros e 100. Esse é o valor mínimo de água que a gente deve consumir, certo? Agora sim, temos também um valor para quem já tem esse consumo mínimo que pode aumentar, certo? Então, se você já consome o seu valor, fez o cálculo aí, viu que já está consumindo seu valor mínimo, mas quer ir um pouquinho além, você pode fazer uma multiplicação de 50 ml por quilo. E dessa forma você vai atingir um valor maior, tá? Por exemplo, aqueles mesmos 70 quilos vezes 5 vezes 50 dá 3 litros e 500, né? 3.500 ml, 3 litros e 500, certo? Lembrando que é óbvio que isso é um cálculo geral. E aquilo que eu sempre falo com vocês é que cada um é cada um, tá? Então assim, poxa, você trabalha na construção civil, por exemplo, trabalho muito árduo, perde muito calor, exige muito do seu físico, é óbvio que você tem que dormir mais. Ah, você trabalha no escritório, ar-condicionado, tá ali, você nem soa praticamente. É claro que você vai ter que consumir menos que o cara da construção civil, mas ainda dentro daquele valor, tá? Pelo amor de Deus. E qual é o termômetro? Poxa, uma das coisas que tá ali para você observar se você está consumindo água é a coloração da urina, certo? Então você vai, olha a coloração da sua urina e vai observar. Quanto mais amarelado, alaranjado, mais grave, né? Mais água você tem que consumir. O ideal é o mais transparente possível, tá certo, pessoal? Esse é o ideal, esse é o que a gente quer, o mais transparente. Então, a coloração da sua urina, ela vai ser o termômetro do seu corpo. Olha como o nosso corpo é gente boa, né? Agora sim, não adianta você que bebe uma quantidade de água e fica retendo. Isso aí já é outro problema, tá certo? Dos que não bebem água e quando bebe mais um pouquinho prende, pelo amor de Deus. Mas isso aí já é para outro momento, mas por favor, não prendam água. Todo mundo sabe que pode ocasionar, né? Infecção urinária, cálculos renais, etc. Certo, esse foi o primeiro ponto. Beleza? Calculou vezes 30, calculou vezes 50, ok, atingimos aquele valor. O segundo ponto é, tá, eu atingi aquele valor, mas como eu posso ter consciência, como eu posso ter realmente uma certeza que eu estou consumindo aquela quantidade de água? E aí, é impossível que isso aconteça se você tiver inúmeras formas de beber água, ou seja, vários recipientes diferentes.
Por isso que a gente sempre orienta vocês comprarem uma garrafinha, ou então adotarem um copo, que vocês sempre utilizem, porque aquilo ali vai fazer com que você, agora que calculou o valor, tenha uma ideia se está atingindo ou não aquele valor. Vou trazer uma coisa prática aqui para vocês. Por exemplo, em casa, eu tenho essa garrafa. Tá? Essa é uma garrafa que ela tem 1,5 litro. Então, eu tento consumir 3 litros de água. 3 litros de água por dia, certo? Essa garrafa de 1,5 litro, eu tenho que esvaziar ela 2 vezes, beleza? Pronto. E óbvio que eu não vou beber ela assim, tá? Em casa também eu tenho um copo. Esse é meu copão do Snoopy. Ele tem 900 ml, certo? E é geralmente o copo que eu trago aqui para o local que eu estudo, ou então que eu faço as consultas, para consumir sempre uma quantidade boa de água e me ajudar nessa conta, certo? Quando eu saio, quando eu estou no trabalho, ou então vou para o consultório na parte externa, muitos de vocês já devem ter visto. Eu levo essa garrafinha, que é minha coqueteleira, tá? Também. E ela tem 500 ml de água. Tá vendo? Qual é a dica Outra dica boa. Tentem utilizar copos que para você que tem dificuldade, copos que sejam levemente transparentes. Esse aqui não parece não, mas ele é um pouco transparente, claro. Ele não é totalmente opaco, tá? Então ele tem essa qualidade. Por quê? Porque eu consigo ver se tá cheio, se tá vazio. Tá até saindo aqui, né? Feio. Mas isso me ajuda a ter uma ideia se eu tô consumindo ou não, tá? Então, dessa forma, você vê que eu tenho 3 copos que eu uso de uma forma no cotidiano para me ajudar a atingir aquele valor. Tenta fazer isso também, tá? Olha quantos ml tem na sua garrafinha, escolhe um copo em casa e utiliza ele como parâmetro para atingir aquele valor que a gente falou mais cedo, tá? Isso é uma dica muito boa, porque se você ficar bebendo água aleatoriamente, é bem possível que você não atinja aquele valor, então não faça ideia do quanto você está consumindo ou quanto você deveria consumir. Lembrando que tem aqueles copinhos de água de escritório, né? Enfim, os comuns, né? Os de plástico, ali tem em torno de 200 ml, tá? Então, se você quiser utilizar aquele como padrão, tem em torno de 200 ml. Eu sempre oriento você ter um copo seu, porque questão ambiental mesmo, né? Você não ficar descartando copo à torto e direito, assim. Então, eu acho que é bacana você também pensar nisso. Pronto. Primeiro, falamos da quantidade, você já calculou, eu espero. Falamos do copo, que você tem que ter, ou sua garrafinha. Tenta saber quanto tem e sempre utilizá-la, tá? E agora, a terceira coisa é em relação aos pacientes que têm insuficiência cardíaca ou então têm doença renal crônica. Pessoal, esse é o momento em que toda essa minha orientação de consumir bastante água, aumentar a quantidade de água, etc., no paciente que tem disfunção cardíaca, o paciente tem disfunção renal mais grave, né? A gente tende a ter uma restrição hídrica. Esse é o termo que a gente usa. A gente vai restringir o líquido. Óbvio, né? O coração não está bombeando direito, ele não vai ter como mandar para a circulação do corpo. E o rim também não está funcionando direito, ele não vai ter como fazer a filtração adequada, certo? Por isso que é importante você ter hábitos saudáveis para evitar que tenha essas comorbidades. Nesse caso, nós teremos uma situação diferente. Para esses pacientes, pessoal, para você que tem insuficiência cardíaca, para você que é doente renal crônico, você tem que tomar muita atenção na quantidade de água que você tem e se não está tendo sinais de congestão. Então, vamos lá. Sinais de congestão que a gente vai observar. Paciente renal crônico, geralmente tem um edema aqui, tá? Suprapalpebral, tá? Acima da pálpebra, fica bem túrgida, bem aumentada, inchada, certo? Paciente tanto doença renal crônica quanto a questão cardíaca, né? Sinais de congestão nas pernas. Você vai apertar a perna, né? Desde o tornozelo, aí vai aumentando para a perna e depois a coxa, e vai ficar aquele sinal do dedo marcado.
Aquilo ali é um sinal de congestão nas pernas, e edema das pernas, edema do tipo cardiogênico, tá certo? Do tipo que a gente está tendo uma retenção hídrica, uma congestão, certo? Outro sintoma, a gente vai ter uma veia jugular, que ela vai estar dilatada, você vai conseguir ver que aquilo ali está dilatado. Pessoal, isso aí é muito de congestão, assim, muito mesmo. Então, se você tem alguém que é doente renal crônico, tem insuficiência cardíaca, tá vendo que tá com edema, aqui é mais pro renal crônico, tá? No cardiológico ele não chega a ter muito nessa região, não. Mas tá vendo que tá tendo edema na perna, tá vendo que tá tendo uma veia bem dilatada, certo? Junto com a questão da perna. Tá vendo que aquela pessoa anda pouquíssimo, já começa a cansar, a faltar ar. Provavelmente a gente está tendo uma congestão também pulmonar e talvez até tendo um derrame pericárdico, um derrame na região ali próximo ao coração. Isso são sinais de congestão, excesso de líquido, ok? E nesse caso, é mandatório você ir no hospital, certo? E falar, olha, estou tendo sinais de congestão, estou tendo esse tipo de acontecimento do meu corpo e, através dessas informações, com a receita, tudo a gente vendo, tudo direitinho entendendo o seu quadro, a gente vai poder atuar, certo? Então isso é muito importante, vai ficar também nessa aula de água, tá, pessoal? Porque tudo que a gente orienta no início do vídeo é quando tá tudo funcionando direitinho, depois tudo muda, tá certo? E pacientes crônicos dialíticos que eles têm que consumir no máximo 100, 300 ml de água. Posso estar até exagerando um pouco, mas é porque eu ainda tenho dos alimentos, tá? Então a gente faz um consumo extremamente reduzido justamente por conta de sistemas do nosso corpo que não funcionam adequadamente, tá? Então, compre um copinho, beba sua água, não segure, certo? Não retenha líquido e faça o cálculozinho, faça direitinho, use o termômetro que é a sua urina. E qualquer dúvida, pode botar aqui embaixo, tá certo? Curta aí o canal, segue, né? Tudo isso aí que tem no YouTube, porque aí dá pra compartilhar com mais gente, tá bom? E vocês falando sobre isso, compartilhando essa informação, olhando pacientes mais idosos, que talvez tenham essas comorbidades, e atuando de forma inteligente, né? A partir desse conhecimento, isso me traz muita felicidade, porque aí eu vou poder estar levando essa informação para muitos, e isso é benéfico para todos, tá bom? É isso. Bom dia para vocês. Deixa eu beber minha água aqui.